Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Anatec. Vamos ver agora um tema que fala sobre perímetro. Bora ver algumas curiosidades sobre o perímetro e desmistificar muitas coisas que também se relacionam com o cálculo que é utilizado para determinar o perímetro, ok? Então, vem comigo nessa onda. Então vamos lá. Quando a gente ouve a palavra perímetro, você que é do 9º ano, é provável que você já tenha ouvido coisas do tipo: olha, perímetro é a soma dos lados da figura. Calma. Dizer que o perímetro é a soma dos lados de uma figura, isso funciona quando a gente está falando de polígonos. Mas, de fato, quando a gente diz perímetro de alguma coisa, a gente está falando do contorno. Porque, observa, se eu disser que é a soma dos lados, nessas imagens que você está vendo aí, você tem ali uma figura, aquela primeira da esquerda para a direita, ela tem lados. A segunda, ela tem lados. Só que a terceira é uma circunferência. Como é que eu vou determinar o perímetro de uma circunferência se no caso aí eu não tenho aqueles lados poligonais, tá certo? Então, por isso que diga o seguinte: perímetro é a medida do contorno. Imagina quanto você gastaria para dar uma volta numa figura como essa daí. É o que a gente chama de perímetro. E as questões que se relacionam a perímetro, elas meio que são bem objetivas, tá certo? Ou seja, você precisa determinar a medida dos elementos para que seja determinado o perímetro da figura. Então, observe esse exemplo aí. Esse é um exemplo clássico do que é cobrado em vestibulares de ETE, de FPE, com relação a perímetro. Observe essa figura e a gente vai calcular o perímetro. Nada mais é, minha gente, do que eu determinar a soma de cada um daqueles elementos ali. Por isso que muitas vezes a gente diz: olha, perímetro é a soma dos lados. Porque nesse caso cabe bem eu dizer dessa forma. Mas lembra sempre, perímetro é a medida do contorno. Então, nesse caso aí, eu vou precisar fazer, né? 8 mais 2, mais 4, mais 3, mais 4, mais 5. Isso aí vai me dar a medida do perímetro dessa figura. Então, percebeu? Eu simplesmente peguei, analisei a figura, observei cada um dos seus elementos, no caso aí, cada um dos seus lados, qual era a sua medida e simplesmente somei e determinei a medida do contorno dessa figura. Então, o perímetro é isso daí. Depende da figura, depende da situação, mas em todas elas eu vou precisar descobrir qual é a medida de cada elemento para determinar qual é a medida do seu contorno, ok? Então, veja, apesar de ser um conceito bastante simples e bastante direto, é preciso que você se depare com várias e várias situações. Eu coloquei uma situação genérica, mas cabe a você agora apontar a câmera do teu celular para esse QR Code que tem uma série de exercícios que vai explorar a medida do contorno de regiões planas, só que variando. Regiões poligonais, como quadrados, triângulos, pentágonos, mas também figuras sem uma classificação, como foi a que eu fiz há pouco, ok? Então, aponta aí a câmera do teu celular para esse QR Code, que tem uma série de atividades para você fazer, e qualquer dúvida, tira aí com o teu professor e vai ser um prazer estar te preparando para os vestibulares das escolas técnicas, ok? Então, um tchau, tchau e até mais!